Contraste com o cenário caótico que Manaus enfrenta desde o mês passado por causa da escalada de casos de Covid-19, a Arena da Amazônia se destaca na paisagem como uma estrutura ociosa a poucos metros de duas unidades hospitalares da capital. O estádio foi construído para a Copa do Mundo de 2014, da qual Manaus foi uma das sedes, com investimentos de 669 milhões de reais, pagos pelo governo do Amazonas e com financiamento do BNDES. Os custos milionários das obras para o Mundial levaram a protestos em todo o país em 2013 e 2014. Na época, Ronaldo, ex-atacante da seleção brasileira, defendeu os gastos e disse que não se faz Copa com hospitais. Vamos relembrar. A gente vai receber a Copa do Mundo. Sem estádio, não faz Copa do Mundo, amigo. Não faz Copa do Mundo com hospital. Hoje, a Arena da Amazônia está fechada e os jogos foram transferidos para outros estados em virtude das restrições de circulação no estado e da falta de leitos para atender atletas. Um decreto estadual em vigor desde 4 de janeiro suspende a realização de eventos no Amazonas. Segundo a Fundação Amazonas de Alto Rendimento, órgão estadual que administra os espaços esportivos do estado, os gastos com a manutenção do estádio são de cerca de R$ 1 milhão por mês. Augusto. Olha, quanto ao estádio, não foi por falta de aviso, né? Eu passei, por exemplo, há 4 anos chamando a Copa de Copa da Roubalheira. Antes, né? Desde o dia em que o Brasil conseguiu vencer a disputa aí para se tornar, para abrigar o campeonato, a Copa do Mundo. Eu disse que era a Copa da Roubalheira e também me referia à Olimpíada do Rio como a Olimpíada da Ladroagem. E foi o que aconteceu. Para que esse estádio? Isso aí se espalha pelo Brasil. Alguns são usados, né, como hospital de campanha, mas não era essa a destinação. Estão sem plateia, agora sem público, pela pandemia de coronavírus, e em vez de público nas arquibancadas, você tem pacientes nos estados, isso nas tais arenas que se transformaram em hospitais de emergência durante algum tempo. Algumas nem isso, nem esse papel desempenharam. Agora, essa declaração do Ronaldo, ela foi repetida, e eu acho que o nosso querido Cleiton Urbinha providencia isso, ela foi repetida pelo Lula. O Lula diz, ficam falando de hospitais e tal, a Copa precisa de estádio e tal, e a Copa vai mostrar que o Brasil é isso, aquilo. Agora o que ele acabou mostrando, o Lula, era que o Brasil era presidido por um corrupto lavador de dinheiro. E vocês acham que na construção desses estádios não houve a roubalheira, né, que era uma roubalheira anunciada, prevista por quem tem mais de 10 neurônios? Claro, ele estava ali ganhando a sua parte, ao lado de empreiteiros amigos e dos políticos de sempre. Diga, Fiuza. O Maracanã está na Lava Jato, né? A roubalheira com o Sérgio Cabral, envolvendo o Odebrecht, Lula, PT. O Itaquerão, né? O Itaquerão, que era o presente do Lula para o Corinthians, foi construído graças à desclassificação do Morumbi para a Copa do Mundo. Como disse o Augusto, esse escândalo foi montado na cara de todo mundo, né? O Maracanã foi demolido e reconstruído. Foi um negócio assim, eu lembro que na época eu passava em frente ao estádio e olhava em volta, assim, como é que a sociedade, né, permite um negócio desse. Claro, escrevia sobre isso e tal, mas o fato é que foi tolerado, talvez por essa questão, né, da emoção de sediar uma Copa, etc. O fato é que foi realmente gestado ali um mega escândalo de corrupção, né, mais um dentro do repertório do PT, do Lula, né. Eles roubaram muito, em tudo que puderam roubar, e o Brasil conseguiu um recorde, Vitor. Foi a Copa do Mundo mais cara, em termos de custos com estádios, foi a Copa do Mundo mais cara da história. A Copa do Mundo no Brasil. Feita dessa maneira, arranjos, né, o Mané Garrincha,
né? Esse do Amazonas. Quer dizer, o que eu queria ressaltar é o seguinte: quando a gente fala e insiste na questão da Operação Lava Jato, do que foi o domínio do Partido dos Trabalhadores durante tanto tempo no Brasil, não é saudosismo de perseguir esses picaretas, não. É porque esse modus operandi, se ele não é exaustivamente demonstrado, ele permanece. Ele permanece. A gente está aí atravessando um escândalo chamado Covidão. O que, em termos assim, de onde pode ser mais rasteiro o espírito humano, é pior ainda do que esse escândalo da Copa do Mundo, porque são verbas emergenciais de saúde, e aí atinge Amazonas e Manaus também. E o que acontece? Esta suposta resistência democrática, que está preocupadíssima com o fascismo e tal, ela cala a boca, né? Ela não dá um pio sobre roubalheira de estádios, não dá um pio sobre Covidão. E aí o que acontece? Aí o colapso vem, né? O colapso vem pela negligência, o colapso vem pela aceitação, porque não está estourando tanto na imprensa, tem uma parte da imprensa que fala, outra que não fala, eles vão adiante. Então, tem que fazer frente a esse modus operandi, e agora, em relação ao Covidão, de maneira muito mais enfática. Não é esperar dar errado e as pessoas começarem a sofrer barbaramente para pegar o inimigo preferencial e ficar fazendo política. Né? Então, é isso. A questão dos estádios de futebol, a Operação Lava Jato, eu acho que está um pouco obstada aí pelas circunstâncias, né? Tudo foi um pouco travado por conta da crise sanitária, mas é muito importante, porque o BNDES, por exemplo, que a gente está falando, né? Não é falar de caixa preta do BNDES, né? O BNDES tem uma série de operações que são operações que fizeram, né, que abasteceram estas negociatas, que os responsáveis precisam aparecer. Tem no Brasil, tem estádio de futebol, tem tráfico internacional de influência, tem em Angola, tem na Venezuela, né? Isso tudo está aí, tem uma parte que é objeto de processo, mas a gente percebe que, por conta talvez das circunstâncias, houve, né, uma certa... foi refreado esse avanço e ele precisa ser retomado rapidamente. A gente está num momento novo aí, talvez de uma nova Câmara, um novo Senado, a gente não sabe o que vai ser, hein? Não sabe o que vai ser, pode ser até pior, né? Vamos observar. Mas é sempre uma chance, né, de você sair de um disco arranhado, de uma mensagem enguiçada, e aí a gente espera que com isso também volte a atuar a Operação Lava Jato no Brasil. Diga, Zé. Olha, Vitor, incomoda essa situação. Eu participei de um congresso internacional do Tribunal de Contas da União, com representação de vários países. O Brasil, devo dizer, está na frente em situações de controle e tal. E eu aprendi que, ao gestor público, ele não pode ser um mero gastador de dinheiro público. Ou seja, mesmo gastando dinheiro público de uma maneira legal, com licitação, então mesmo assim, se houver gastos fora do padrão, se houver gastos fora da necessidade, é considerado crime, é considerado desvio de dinheiro público. Então, em primeiro lugar, essas grandes arenas, esses castelos montados, mesmo que legais, mesmo se fossem, não foram, mesmo se fossem, já seria crime por aplicar um dinheiro tão alto em questões que não são prioridade no Brasil, e eu provo. Não é só o da Amazonas, não. Veja bem, a Arena Amazônia, ela custou 340 milhões de reais. É muito dinheiro. Desculpa, 340 milhões de dólares. 340 milhões de dólares. Multiplica por 5, que é o valor do dólar. Essa da Arena Amazônia. Tem outros, mas o Mané Garrincha é o terceiro estádio do Brasil. Ele só perde para dois outros países, o Reino Unido, né, a Inglaterra e a Suécia, para você ter uma ideia. Aí tem esse estádio aqui do lado. Não tem jogo. Os times do Distrito Federal estão na terceira divisão, não tem nenhum na segunda divisão, para você ter uma ideia.
E aí tem um estádio monumental, o terceiro estádio do mundo, é o Mané Garrincha, que o Fiuza falou. O Mané Garrincha enterrou 830 milhões de dólares. É quase $1 bilhão. $1 bilhão numa coisa que não serve para nada. Absolutamente para nada. E agora foi privatizado. Privatizado no sentido de gestão. Ninguém chega com $1 bilhão e dá para o governo, né? Não. Vou apenas lucrar aqui e tal. Tá bom. É melhor do que o GDF ficar mantendo essa coisa cara, que o custo é altíssimo da manutenção de um estádio desse. Aí eu citaria também o do Corinthians, né? A Arena Corinthians custou $588 milhões. Tem a Arena Pantanal, que é lá em Cuiabá, e tem a Arena das Dunas, em Natal, e a Pantanal em Cuiabá, e também de Pernambuco. Todas obras caríssimas que ficam entre as maiores do mundo. As maiores do mundo. Mas esse Mané Garrincha aqui, isso é uma indecência. E já foram presos aqui políticos por conta desse Mané Garrincha. Eu quero que eles fiquem aí como sinônimo do que nunca deve acontecer. Jamais deve acontecer. E vou, de novo, citar esta frase, que é para todos refletirem junto a seus municípios e mostrar aos prefeitos de que gastar dinheiro público, mesmo, repito, nem sempre mesmo que seja de forma legal, se você aplica o dinheiro público de uma maneira errada, ou seja, fora das prioridades, você está cometendo uma irregularidade. Isso são, sim, exemplos de absurdos e que nós devemos evitar no futuro. Eu até acho elogio falar elefante branco, que era o nome que se dava antigamente, uma coisa que não grande, que não usava, né? Esses estádios espalhados aí pelo Brasil inteiro, não é só no Amazonas, mas também no Amazonas. Bom, você lembrou, né, Augusto, da fala do Lula sobre os hospitais, Isso. os estádios? Nosso editor-chefe, o Cleiton Binha, já recuperou, a gente acompanha Binha não agora. falha. Ou a gente vai fazer uma Copa do Mundo fracassada pelos nossos problemas internos. Eu fiz 2 decretos dia 15 de dezembro de 2009, um decreto para a Copa do Mundo, um decreto para as Olimpíadas, criando o Portal 2014 e Portal 2016, para acompanhar em tempo real cada centavo federal que é aplicado nesse negócio. Até agora não há nenhuma denúncia, sabe? Então, nós não podemos permitir, sabe, que alguma má informação seja passada para a sociedade sem que haja a resposta correta. Sabe, tem gente que acha que não deveria dar Copa do Mundo, ótimo. Tem gente que acha que tem. Sabe? Isso aconteceu no mundo inteiro. Então, o que eu acho é que nós precisamos fazer disso um motivo de orgulho para o nosso país. Agora, tem gente que acha que não, mas não pode fazer a Olimpíada porque não tem hospital. Sabe, olha, sinceramente, eu acho isso um retrocesso, sabe, enorme. Acho que a gente está jogando fora uma oportunidade de fazer de uma coisa boa, sabe? As pessoas querem fazer de uma coisa boa uma coisa ruim. Antes de você comentar, Augusto, deixa eu só dar o devido crédito. Eu falei do nosso editor-chefe, o Cleiton Ubinha, mas ele recebeu o vídeo da Ana Paula Henke, ó. A Ana que está de férias, perfeito. mas está Continua assistindo o programa, Maravilha. está ajudando a gente. Fez esse levantamento para o Ubinha que cortou. Olha, um beijo para Ana, é isso, muito bem lembrado. A internet não perdoa, né? Não perdoa, tá aí. Agora, você mostra esse vídeo para qualquer pessoa, qualquer um que seja devoto da seita que tem no Lula o seu único Deus, né? E ele não vai ver nada demais, ele acha que é isso. Tudo bem, agora estão usando para abrigar doentes da pandemia. É isso. Agora são 7h09.